e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Há 3 domingos consecutivos estamos lendo o capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. Como indicamos no início da leitura do capítulo 13, trata-se de um capítulo dedicado às parábolas sobre o reino dos céus. Jesus utiliza este recurso literário, as parábolas, para falar das realidades celestes. Jesus utiliza este meio para falar sobre os mistérios do reino dos céus. Nós começamos a meditação do capítulo 13 ouvindo a parábola do semeador. E na primeira parábola nós aprendemos com Jesus que é necessário ser um terreno bom, onde a semente da palavra é lançada, e sendo lançada neste terreno bom, a semente germina e produz bons e abundantes frutos. Precisamos remover do coração, da vida, todas as pedras, os espinhos que impedem a semente da palavra de Deus de germinar e produzir frutos. Não há dúvida sobre a qualidade da semente. A palavra de Deus, ela tem poder transformador. Ela produz bons e abundantes frutos. Porém, Deus respeita a nossa liberdade. E quando o nosso coração se assemelha a um terreno pedregoso ou a um terreno cheio de espinhos, essa palavra não produz os frutos que ela pode produzir. Seguindo com a leitura, no domingo passado, nós ouvimos outras 3 parábolas sobre o reino dos céus. A primeira parábola do joio e do trigo, a segunda da semente de mostarda, a terceira do fermento da massa. Na primeira parábola, Jesus faz uma constatação sobre esta vida. Nesta vida caminham lado a lado o bem e o mal. O bem representado pelo trigo, o mal representado pelo joio. Jesus disse que nós precisamos aguardar. No tempo oportuno, Deus irá enviar os seus anjos para separar o joio do trigo. Deus enviará os anjos para que eles possam remover o joio, ajuntá-los em feixes e jogá-los na fornalha. Jesus está fazendo uma alusão ao juízo. Um dia o mal será definitivamente extirpado. Precisamos ter paciência, precisamos confiar no juízo de Deus, porque no tempo oportuno
Deus irá separar o joio do trigo. O mal será definitivamente extirpado. A segunda parábola do grão de mostarda, e foi sobretudo a respeito dessa parábola que nós meditamos, nós refletimos que o reino de Deus, ele acontece a partir, sobretudo, de pequenos gestos. Grandes gestos também marcam a edificação do reino de Deus. No entanto, é sobretudo nos pequenos gestos que o reino de Deus vai acontecendo. E o ápice da nossa reflexão foi: nós não devemos ser cristãos dos eventos. Se lembram? Nós não devemos ser cristãos dos eventos, da missa, do batismo, do matrimônio. Nós precisamos ser cristãos do cotidiano. Aqueles que vivem a fé cristã nas pequenas coisas do dia a dia. É no dia a dia que nós vamos lançando o grão de mostarda para que o reino de Deus cresça entre nós. Nas pequenas atitudes, nos pequenos gestos, através de cada um de nós, o reino de Deus vai se estabelecendo e crescendo entre nós. E por fim, a parábola do fermento na massa. 3 medidas equivale a 25 quilos de farinha. O fermento é colocado na massa. A olho nu, nós não conseguimos perceber a presença do fermento. No entanto, na medida que a massa vai levedando, nós constatamos que o fermento foi colocado na massa. A nossa presença deve ser no mundo uma presença discreta. É no meio das pessoas que nós vamos fomentando os valores da fé cristã. É entre as pessoas, portanto, no cotidiano, é que nós devemos levar esse fermento que é o Evangelho de Cristo às pessoas, para que o reino de Cristo se estabeleça entre nós e com a vida gloriosa de Cristo ele possa atingir a sua plenitude. Hoje nós concluímos na liturgia a leitura do capítulo 13 e Jesus conta 3 parábolas. As 2 primeiras parábolas, elas são similares. Jesus fala de um homem que encontra um tesouro escondido no campo. E a segunda parábola, Jesus fala de um comprador que procura pérolas preciosas e, encontrando uma pérola preciosa, vende todos os seus bens para adquirir. O mesmo faz o homem que encontrou um tesouro escondido no campo. Qual é o ensinamento que Jesus está apresentando através das parábolas? Jesus está indicando que o reino de Deus, o reino dos céus, é superior aos bens deste mundo. Não há nada neste mundo comparável ao reino dos céus. A alegria que nós vamos experimentar no céu é infinitamente superior às alegrias que nós experimentamos neste mundo. Nada neste mundo se compara à plenitude do reino dos céus. Ainda que nós busquemos imagens para descrever o que será o reino dos céus em plenitude, neste mundo nós não conseguimos encontrar palavras, imagens, símbolos para descrever o que será em plenitude o reino dos céus. Jesus está indicando que o reino dos céus, a alegria plena que nós poderemos viver nos céus, ingressando na vida eterna e com Deus vivendo eternamente, é uma alegria que nós não encontramos neste mundo. É por este motivo, a alegria do reino dos céus, na plenitude do reino dos céus, é superior às alegrias deste mundo, que os homens, o comprador de pérolas e aquele que encontrou o tesouro no campo, são capazes de vender todos os bens para adquirir este bem supremo. Quando nós descobrimos, quando nós sentimos verdadeiramente o amor de Deus, quando nós experimentamos este amor de Deus, este Deus que foi capaz de entregar a sua vida na cruz pela nossa salvação, nós relativizamos todos os outros bens. Nós não nos preocupamos mais com os bens passageiros deste mundo. Nós colocamos em primeiro lugar o reino dos céus.
porque sabemos que existe uma vida que é superior a esta vida. Qual é o ensinamento que nós também colhemos das duas parábolas? Quando nós descobrimos que o reino dos céus, que existe uma vida eterna que é superior a esta vida, nós relativizamos os bens materiais. Nós deixamos de estabelecer conflitos uns com os outros em razão dos bens que passam. Nós não vemos mais aquilo que é para o mundo prejuízo material como prejuízo, porque nós passamos a relativizar os bens deste mundo. É fato que nós precisamos dos bens materiais deste mundo para viver. Contudo, a vida não se resume aos bens deste mundo, porque nós buscamos os bens eternos. Quando nós descobrimos que existe o céu de fato, não como uma abstração, não como um anestésico de consciência, mas nós de fato cremos no céu, embora ainda nós não vejamos o céu, não tenhamos experimentado em plenitude a alegria do céu, mas nós cremos, porque a virtude da fé nos dá a certeza de que existe uma vida eterna, nós passamos a relativizar os bens deste mundo. Deixamos de brigar por causa de herança, deixamos de cultivar no coração mágoa, ressentimento de alguém que causou um prejuízo material. Essas coisas passam a ser relativas. Nós não valorizamos essas coisas, porque o bem que nós buscamos não é o bem material deste mundo, mas é o bem da vida eterna. É o bem da alegria de contemplar Deus face a face e de viver eternamente com Deus. Os bens deste mundo são relativizados. Nós fazemos aquilo que hoje rezamos na oração da coleta. Usamos os bens que passam para alcançar os bens eternos. Quando nós reconhecemos que existe uma vida eterna e que existe um bem superior aos bens deste mundo, nós somos capazes de deixar muitas coisas, de deixar sentimentos, de deixar desejo de vingança, de deixar o apego às coisas materiais, porque para nós nada neste mundo faz sentido, porque existe um bem que é superior aos bens deste mundo. Para descobrir este bem superior, nós precisamos pedir o que Salomão pediu a Deus no texto da primeira leitura. Salomão pediu saúde? Salomão pediu prosperidade? Salomão pediu casa na praia? Salomão pediu um trabalho? Não. Salomão pediu sabedoria. Sabedoria. É essa sabedoria de Salomão que nós precisamos pedir a Deus. Se nós ainda não conseguimos descobrir que existe um bem superior aos bens deste mundo, é porque está faltando sabedoria. Somos cabeça dura, todo domingo na missa, ouvindo a palavra de Deus, mas continuamos perseguindo coisas que passam, se esquecendo de buscar os bens eternos. Pedimos a Deus tantas coisas e nos esquecemos de pedir o essencial. Salomão tem 3 grandes características. Salomão foi construtor, rico e sábio. Salomão foi um homem rico, mas a sua riqueza é consequência da sua sabedoria. Salomão foi um homem empreendedor, mas o empreendedorismo de Salomão é fruto da sua sabedoria. Ele pediu a Deus a sabedoria para que pudesse governar o povo eleito, o povo de Deus, e todas as outras coisas vieram por acréscimo. Você pode ser um empreendedor, você pode alcançar as riquezas deste mundo, mas tudo isso se torna relativo, porque você, tendo a sabedoria de Deus, entende que o bem superior é o bem de entrar nas alegrias do céu. As outras coisas nós vamos utilizar para buscar o verdadeiro bem. Também hoje a liturgia nos ensina que para entrar no reino dos céus é preciso renunciar, é preciso sacrifício. O homem que encontrou o tesouro no campo, o comprador de pérolas que descobriu uma pérola preciosa, eles precisaram vender todos os bens para possuir o
campo e para comprar a pérola preciosa. Isso significa que para entrar no reino dos céus, nós precisamos aprender a renunciar. Sem renúncia, sem sacrifício, nós não conseguimos entrar no reino dos céus. É ilusão pensar que é possível conciliar algumas coisas próprias desta vida com a vida cristã. Existem propostas próprias deste mundo que está distante de Deus. Existem coisas que são inconciliáveis, incompatíveis com a vida cristã. Não é possível andar com o pé em uma canoa e o pé em outra canoa. Nós precisamos decidir. Se queremos de fato entrar nas alegrias do céu, será necessário renunciar a muitas coisas. Será necessário viver o sacrifício. É ilusão pensar que para entrar no reino dos céus é possível conciliar uma vida incompatível com os valores do Evangelho e mesmo assim vou entrar no reino dos céus. Jesus conta a terceira parábola, a separação dos peixes bons dos peixes maus. Jesus está falando do juízo. Haverá um dia que nós seremos submetidos ao juízo de Deus e serão separados os peixes bons dos maus. É necessário a renúncia ao sacrifício para entrar no reino dos céus. Peçamos a Deus nesta liturgia a sabedoria de Salomão para que nós possamos descobrir que o bem superior não está propriamente neste mundo. Nós descobrimos neste mundo o bem superior, que é a vida eterna, que é viver com Deus, que é a alegria dos céus. No entanto, para entrar nas alegrias dos céus, é necessário que nós tenhamos a coragem de deixar muitas coisas, de relativizar os bens deste mundo, pois são aqueles que relativizam os bens deste mundo que irão receber de Deus o bem que é a vida eterna. A Pastoral Familiar convida a todos para participar da Semana Nacional da Família, que acontecerá em nossa paróquia de 6 a 13 de agosto. E a semana ocorrerá na Matriz Nossa Senhora Aparecida. Dia 6, próximo domingo, a missa de abertura às 19 horas. O encerramento será na comemoração do Dia dos Pais, também com a missa às 19 horas. E durante a semana, de segunda a sábado, teremos os encontros próprios da Semana Nacional da Família, às 20 horas na Matriz. Todos estão convidados para participar da Semana Nacional da Família. Todas as pessoas, todos nós temos uma família, portanto todos podemos participar. Então de 6 a 13, começando no próximo domingo com a missa às 19 horas e durante a semana, de segunda a sábado, às 20 horas, os encontros e no domingo, dia 13, Dia dos Pais, a conclusão da Semana da Família. No sábado, próximo sábado, a partir das 6h30, teremos as 1000 Ave-Marias e ao meio-dia a missa votiva do Imaculado Coração de Maria. Na sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, Santa Missa votiva do Sagrado Coração às 19h30 na Matriz e após a missa de oração ao Santíssimo Sacramento. Na quinta-feira, dia 3, às 20 horas, a Pastoral Familiar irá realizar um encontro que acontece todo mês, o encontro promovido pela Pastoral Familiar na comunidade São Miguel Arcanjo. Como a comunidade São Miguel Arcanjo ela ainda não tem um espaço físico, o encontro será no salão do condomínio Espaço Verde 1. Então, logo ali na portaria tem o salão, então todos poderão participar do encontro da Pastoral Familiar na quinta-feira, dia 3, às 20 horas. E na terça-feira, 1º de agosto, às 19h30, teremos a formação bíblica. Estamos estudando a carta de São Paulo aos Efésios. A formação acontecerá nesta terça, 1º de agosto, às 19h30, na Matriz. E durante o mês de agosto, mês das vocações, nós vamos rezar antes da missa, 40 minutos antes do início da missa, o terço pelas vocações. Convidamos a todos para vir rezar conosco o terço pelas vocações. Nós precisamos rezar pelas vocações.
Graças a Deus, a nossa diocese tem um número expressivo de padres, porém ainda um número insuficiente. Então nós temos dificuldade de atender como deveríamos atender o povo de Deus, porque somos um número reduzido. Agora mesmo, esses dias eu estava lá atendendo confissão, tive que deixar a confissão para ir fazer um velório, então não consegui atender todas as pessoas por falta de padres. Então precisamos nos desdobrar e mesmo assim não conseguimos atender como vocês, povo de Deus, deveria ser atendido. Então nós convidamos a todos a utilizar pelas vocações. Não somente pela vocação à vida sacerdotal, pela vocação ao matrimônio, porque tem muitos jovens que não querem mais se casar. Também outras vocações, a vocação leiga, a vocação à vida religiosa. Então, durante o mês de agosto, faça esse ato de amor, dando um tempo da sua vida pelas vocações, rezando conosco antes das missas, em todas as comunidades, todas as missas que nós vamos celebrar durante o mês de agosto, sempre serão precedidas pelo terço em favor das vocações. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Iluminai, ó Deus, de bondade a vossa família, para que, abraçando a vossa vontade, possa viver fazendo o bem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Desejo a todos um bom domingo e uma ótima semana. Feliz quem caminha tendo Deus no coração, Quem faz a sua vida uma eterna procissão. quem faz a sua vida uma eterna procissão. Escolheu Cristo como companhia, escolheu o reino como vocação, escolheu o mundo como moradia, escolheu o pobre como meu irmão. Feliz é quem caminha tendo Deus no coração, quem faz a sua vida uma eterna procissão, quem faz a sua vida uma eterna procissão. Quero ver o mundo no teu olhar, de amor à vida no teu coração, vou levar ajuda a quem precisar, vou levar a vida como uma